Caríssimos fiéis, os ensinamentos contidos na missa deste domingo podem ser sintetizados na conhecida declaração de Nosso Senhor Jesus Cristo que nós ouvimos no Evangelho que nossa Santa Romana Igreja nos apresenta no próprio litúrgico de hoje. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, cumprir com exatidão os próprios deveres para com Deus e para com o próximo, dando a cada um aquilo que lhe é devido. Enquanto isso, meus caros, a Epístola nos apresenta São Paulo como um modelo de caridade para com aqueles que Deus lhe confiou. São Paulo escreve aos Filipenses: eu vos tenho no coração, pois nas minhas prisões e na defesa e confirmação do Evangelho, todos vós sois participantes da minha alegria. São Paulo está profundamente consciente de sua paternidade espiritual para com as almas que ele gerou em Cristo. Mesmo à distância, ele se sente responsável pelo crescimento delas na virtude e na santidade. Preocupa-se com a sua perseverança no bem. Sustenta-as com seu afeto paternal e com seus conselhos. Como ele próprio diz, confiando nisto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a levará a cabo até o dia de Cristo Jesus. Ele não quer que os filipenses fiquem assustados por ele estar longe. Ele se preocupa, mas é um pobre instrumento. Somente Deus é o verdadeiro guia das almas e Ele completará o trabalho iniciado, dando tudo aquilo que é necessário para que essas almas alcancem a salvação eterna. Justamente a cada instante, essas almas terão a graça do momento presente para realizar as boas obras necessárias para crescer na santidade. Quanto a ele, quanto a São Paulo, os filipenses podem ter certeza de que ele não cessa de amá-los, pois, como ele diz, Deus me é testemunha de como vos amo a todos no coração de Jesus Cristo. São João Crisóstomo afirma que o coração de São Paulo é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do grande amor pelas almas que o torna tão semelhante ao Redentor. O coração de São Paulo se assemelha ao coração de Nosso Senhor. A caridade pela qual ele ama a Deus é a caridade pela qual ele ama os filipenses. E assim mesmo, deveria ser possível dizer que o nosso coração deve justamente, pela caridade, se tornar o coração de Cristo. O nosso coração, sobretudo de nós sacerdotes, mas também de todos aqueles que têm alguma responsabilidade espiritual, deve se assemelhar ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Evidentemente, de todos aqueles que, de alguma forma, devem aproximar o seu próximo da salvação, e isso cabe a todos nós, sacerdotes ou não. Também todos aqueles que têm alguma responsabilidade espiritual, os pais de família para com o seu lar, os pais para com os filhos, os padrinhos para com os afilhados,
mas também os amigos entre si devem justamente auxiliar-se mutuamente na santificação. E todos aqueles que se apresentam a nós em algum estado de indigência espiritual ou material, todos aqueles que Deus, pela sua providência, coloca em nosso caminho, todas devem, de alguma forma, ser auxiliados pela nossa caridade. Quando Deus nos coloca em contato com uma alma e nos pede para nos ocuparmos dela, nós não podemos ficar indiferentes. Evidentemente, nós, sacerdotes, não podemos estar indiferentes com as almas que são colocadas ao nosso cuidado. Os pais de família não devem estar indiferentes com o seu lar. A santificação deles passa pela santificação do seu lar. Os pais para com os filhos, os padrinhos para com os afilhados, os amigos entre si. E todos nós diante de todas aquelas pessoas com que nós nos deparamos no nosso dia. Estas almas estão de alguma forma ligadas à nossa. Nós devemos reconhecer a responsabilidade que nós temos por essas almas que são colocadas sob o nosso cuidado ou com que nós simplesmente nos deparamos no nosso dia. Devemos reconhecer a responsabilidade que nós temos. E nós devemos reconhecer que devemos ajudá-las. Devemos justamente ter essa solicitude que reconhece que elas foram colocadas em nosso caminho, sob nossos cuidados, pela providência divina. Assim, meus caros, a Epístola de São Paulo nos lembra também da caridade para com o próximo, mas com o próximo em geral, dizendo para que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e em todo o entendimento, para que aproveis as coisas excelentes. Ela fala de uma caridade cada vez mais delicada em sua compreensão das almas dos outros, reconhecendo no próximo alguém que possui as mesmas misérias que nós possuímos e a quem devemos estender a misericórdia que nós mesmos esperamos receber de Deus. Não buscando impor a própria vontade ou o próprio orgulho ou os próprios caprichos, mas sabendo com uma delicada caridade adaptar-se com um tato ainda mais refinado à mente, às exigências, aos gostos dos outros, uma caridade que deve nos impelir, como diz São Paulo, a aprovar, isto é, a elevar o próximo a Deus e não a moldá-lo como a nós mesmos, para que sejamos sinceros, como diz São Paulo, e sem escândalo até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Justamente o nosso interesse não deve estar em fazer outros com os mesmos gostos, com as mesmas práticas que nós, mas justamente elevá-los a nosso Senhor. Enquanto isso, meus caros, o Evangelho traça de forma clara e distinta a posição do católico em relação à autoridade civil. E é o que mais se ressalta no Evangelho de hoje. A insidiosa pergunta: é lícito pagar o tributo a César ou não? Dá a Nosso Senhor a ocasião de resolver o problema da relação entre os deveres religiosos e civis. Ele pede uma moeda e diz: de quem é esta imagem e de quem é esta inscrição? Ao que lhe dizem que é de César. Diz ele então: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Não há, meus caros, oposição entre os direitos do poder político e os direitos de Deus, pois, como ouvimos do próprio Cristo no Evangelho de São João, não haveria poder algum se não fosse dado do alto. A autoridade política legitimamente constituída vem de Deus e deve ser respeitada como um reflexo da autoridade divina. E esta é precisamente a razão pela qual todo católico é obrigado a cumprir os deveres de um bom cidadão e, consequentemente, deve obedecer à autoridade política em tudo aquilo que não se opõe às leis de Deus e da Igreja. Pois, caso haja oposição, esta autoridade não mais representa a autoridade divina. E como diz São Pedro, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós não devemos acreditar, meus caros, que porque somos chamados ao apostolado ou dedicados às obras religiosas, estamos dispensados dos deveres civis legítimos que não se opõem à lei de Deus. Pelo contrário, os católicos, nesse domínio, devem estar em primeiro lugar, buscando justamente realizar aquilo que é legítimo para o bem comum. Imperadores, reis, estadistas, soldados que são santos nos mostram que a santidade é possível em todos os lugares e para todos. Que ela pode ser realizada por aqueles que se dedicam também ao serviço comum, civil. Porque mesmo aqui se trata de servir a Deus em suas criaturas. Ao nos dizer que devemos dar a César o que é de César, nosso Senhor nos ensina a dar ao Estado tudo o que recai sobre a sua jurisdição, tudo aquilo que diz respeito à ordem temporal e ao bem comum. Mas Jesus, nosso Senhor, não para aí, Ele diz que nós devemos dar a Deus aquilo que é de Deus. Se a moeda que traz a imagem de César deve ser devolvida a César, com muito mais razão, a nossa própria alma, que traz a imagem de Deus, deve ser devolvida a Deus. E justamente dizer que nós devemos dar nossa alma a Deus é dizer que Ele devemos tudo, porque tudo nós recebemos dEle. E significa dizer também que nós devemos, no nosso próximo, dar a Deus aquilo que lhe pertence, conduzir o nosso próximo para o céu, conduzir o nosso próximo, todos aqueles com quem nós nos deparamos no nosso dia ao céu, seja exercendo a responsabilidade que nós temos sobre os nossos fiéis, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os nossos afilhados, sobre aqueles que se confiaram a nós, funcionários, alunos e tudo mais, exercer a caridade para com aqueles que estão na indigência, lembrando que a esmola é um dever do católico, que o católico que se preze não deve ver no auxílio material, na caridade, na esmola, um meio de resolver problemas sociais. Nós não somos nem liberais nem marxistas, mas justamente uma forma de aliviar o sofrimento do próximo e de ser uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo para o próximo. Justamente, também devemos, para todos aqueles que nós nos encontramos no nosso dia, ser uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, dar a Deus aquilo que é de Deus. Dar a Deus aquilo que é de Deus, conduzir aquelas pessoas que nós nos encontramos no nosso dia
para o céu, nem que seja pelo bom exemplo. E assim devemos cumprir nossos deveres para com o próximo, para com os nossos iguais ou com os nossos inferiores, seja também para com os nossos superiores, eclesiásticos ou civis, dando a eles a devida obediência em tudo aquilo que não vai contra a lei de Deus. Isso é cumprir nosso dever para com Deus, é restituir-lhe tudo aquilo que Ele nos deu, submetendo nossa liberdade à sua lei e colocando a nossa vontade a serviço da sua divina vontade. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.